Conjunto Fernanda. Ai, gente, conjunto tão lindo. Pessoalmente é mais. Ele é confeccionado na viscose e no poliéster com elastano, o que lembra um jeans. Lembra muito um jeans. Olha isso, gente. Mas é macio, é fresquinho, é leve. A blusa não mostra o abdômen, eu coloquei aqui por dentro. Olha que coisa mais linda. A modelagem, os detalhes, bolsos na frente, atrás, olha, gente, tem elástico, o que dá mais conforto ainda para a peça. Olha que demais. Ele vai do P ao GG. E quero aproveitar e dizer para vocês que todas as nossas bijuterias lindíssimas também fazem parte da coleção Renova da Armazém Closet, gente. Olha só, é o combo perfeito e completo.